boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está assistindo no gravado. Seja muito bem-vindo, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos, tá bom? Então vamos lá começar. Então o título do capítulo é lá, vou mostrar para vocês de novo. Possibilidades para a redução das lesões na GR. A gente vem falando bastante sobre isso, não só aqui na live, a gente vê o pessoal falando bastante, todo mundo que está envolvido com a ginástica rítmica, levantando essa bandeira aí dessa maior preocupação com as ginastas, né? Porque, querendo ou não, nós somos um esporte onde a carreira é muito curta, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir aumentar a vida longa da ginasta, né, no tapete, competindo, treinando, isso é muito importante. E às vezes uma lesão, ela tira, né, uma atleta de competição, ela tira uma atleta dos treinamentos e às vezes tira até do próprio esporte, né? Então é algo que nós treinadoras, professoras de ginástica rítmica, professores de GR, precisamos estar atentos. Tá bom? Então, o que são essas lesões, né? Às vezes, algumas lesões acontecem por algum incidente, né? Às vezes, uma fatalidade durante um treinamento pode acarretar uma lesão. Às vezes, elas têm algo já, né? Que às vezes elas nem sabem que tem, e quando elas começam a fazer um trabalho, quando elas começam a participar de uma metodologia, por exemplo, que nem na ginástica, nós temos os treinos que eles são totalmente pensados, né? Que eles são totalmente... existe uma metodologia para fazer o treinamento, não é tirado da cabeça da treinadora e feito, né, de qualquer forma. Existe um porquê de cada trabalho, existe um porquê de tudo que a ginasta faz. Então, às vezes, quando ela começa a participar de um treino mais, de uma metodologia mais alinhada, se descobre, né, alguma patologia, a ginasta começa a apresentar alguma dor, e aí assim a gente descobre que aconteceu alguma coisa, né? Que essa ginasta teve alguma coisa. Às vezes é genético, né? Às vezes ela tem algo. Então, o ideal seria nós, enquanto treinadoras, né, quem trabalha com rendimento, principalmente quem trabalha com competição, pedir, né, um exame, uma avaliação médica, pra gente ver como que está ligamento, tendões, a musculatura das ginastas. Então seria importantíssimo que nós tivéssemos acesso a isso antes mesmo delas começarem, ou a partir do momento que elas passam por um treinamento mais sério, né? Quando a gente fala de escolinha, é muito importante, quando os pais levam as crianças para fazer a matrícula, você ter pelo menos algo que diga, né, desse pai, quando ele preenche a ficha de matrícula, por exemplo, falando se ela tem alguma dor, algum problema ortopédico, né, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa preparar as nossas aulas da melhor forma. E com rendimento, o cuidado é maior ainda, né? Então vamos lá, já começando aqui, nesse capítulo, ela traz 8 assuntos bem importantes, 8 possibilidades de redução dessas lesões das ginastas, tá? Então tem 8 tópicos aqui muito interessantes, e que você vai perceber que eles complementam todo o trabalho que a gente discutiu tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, tá bom? Então esse capítulo 3 ele vem para reforçar isso, tá? Então vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai falar, que ela traz no livro, é sobre o alongamento. Então, como que a gente pode utilizar o alongamento para reduzir lesões das nossas ginastas? A gente sempre fala aqui, e aqui no início do capítulo ela fala também, que o alongamento, ele deve ser progressivo, né? Nós precisamos ter pelo menos de 20 a 30 minutos
de aquecimento. Quando a gente está falando a nível competitivo, tá? A gente precisa ter pelo menos de 20 a 30 minutos de aquecimento. E esse aquecimento, ele deve ser progressivo, né? Não adianta eu chegar e começar a trabalhar espacato com as meninas e Grand Batman com as meninas e exercícios assim que exigem uma maior amplitude. Eu preciso preparar esse corpo, tá? Então eu preciso aí desses 20 a 30 minutos. Tá? E uma outra coisa que ela traz aqui no capítulo é o seguinte: às vezes nós, enquanto treinadoras, pensamos que as ginastas precisam se alongar apenas no início do treino, antes de começar. Mas a gente se esquece de quando elas estão passando série com música, quando elas estão treinando, fazendo as repetições, por exemplo, das séries por partes, das séries inteiras, independente do que seja, a gente esquece que elas trabalham muito um lado e elas estão sob estresse do corpo. Então elas precisam, entre uma passagem e outra da série, elas estarem fazendo esse alongamento, tá? Então é importante que ocorram essas pausas e as ginastas se alonguem. Por exemplo, a ginasta passou lá uma série, né? Então quando ela dá uma respirada, dá uma alongada antes de passar e voltar para outra série, né? Isso é o que esse livro traz. E ele fala assim que esses alongamentos que a gente faz, tanto no início do treino lá de aquecimento, quanto essas pausas aí no período mais intenso do treino, eles devem ser segurados pelo menos 30 segundos em cada posição. Tá? Então é importante a gente saber isso, porque às vezes a gente pensa que o alongamento ele precisa ser feito só lá no começo do treino para preparar o corpo da ginasta. E não é isso, a gente precisa que elas estejam fazendo esses alongamentos aí também entre uma série e outra, entre uma repetição e outra, né? Por exemplo, você pede lá para que ela faça as repetições dos erros da série ou, né, que precisa reforçar algum exercício, algum movimento. Então é importante que a ginasta faça esse breve alongamento aí, ele segure na posição pelo menos os seus 30 segundos, ok? O segundo item que ela traz de muito importante é a preparação física adequada. A gente fala tanto de preparação física aqui, né, nas nossas lives, a gente fala muito sobre isso. A gente traz muito esse assunto. Mas o que a gente precisa pensar quando a gente fala disso, para melhorar mais, é assim, ó. Nós devemos inserir exercícios que reforcem e contrabalanceiem a musculatura da coluna vertebral e das principais articulações que nós utilizamos. Quais são as principais articulações que nós, ginastas, utilizamos? A articulação coxofemoral, que é a articulação do quadril, né? A gente usa muito esse nome, articulação do quadril. A gente utiliza muito joelho, tornozelo e pé, né? E aqui é o que traz o livro. Eu ainda acrescentaria a articulação do ombro, né? São todas essas articulações, 4 que o livro traz, e eu ainda acrescentaria essa do ombro, tá? Eu acrescentaria essa porque a gente utiliza muito essas articulações quando a gente fala de acrobáticos. E como as meninas precisam ser velozes, a gente utiliza muito essa articulação. Então, eu acrescentaria ela. Então é importante que a gente reforce essas musculaturas que envolvem essas articulações, porque assim dessa forma elas estão com a articulação protegida. Mas da mesma forma eu preciso trabalhar a amplitude. Então essas articulações que são as mais importantes, elas precisam estar muito reforçadas, tá? E a gente consegue isso na preparação física. E precisa ser essa preparação física direcionada, muito adequada para cada nível, para cada categoria, né? Nós temos as ginastas que começam lá no pré-infantil competir com 9 anos. Deve ser uma preparação física indicada para a idade delas, assim como quem está numa categoria adulto, que é acima dos 16. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, ok? E
Deixa eu ver aqui uma... e uma coisa que ela traz aqui, que eu achei bem interessante, que eu quero falar pra vocês, é assim, ó. Ela fala que para a região tóraco-lombar, nós devemos pensar que a gente precisa criar um espartilho muscular. É bem essa forma. E eu achei essa analogia muito interessante, porque faz a gente entender realmente o que a gente precisa trabalhar com as nossas ginastas para fortalecer essa musculatura. E quando a gente fala disso, a gente está falando muito, né, da prevenção de lesões, principalmente ali na lombar, que a gente falou tanto na live anterior, tá? Então, esses músculos, né, dessa região tóraco-lombar, eles são músculos que são estabilizadores, né? Que vão manter essa postura dessa ginasta saudável, que vai estabilizar toda essa parte da coluna vertebral. Então é importante uma preparação física adequada, justamente para atingir esse objetivo, né? Não adianta eu só pensar que eu preciso ter a minha ginasta forte lá dos membros inferiores. Eu preciso lembrar que eu tenho toda a parte superior para trabalhar também, certo? E o terceiro ponto que ela traz é o seguinte: fortalecimento específico com trabalho igual de ambos os lados. O que acontece muito na ginástica a gente tem a perna boa e a perna ruim, né? Eu não gosto muito de usar essa nomenclatura, né? Eu gosto de usar a perna dominante e a perna não dominante, né? A perna dominante é a que a gente chama de perna boa, né? Por exemplo, a ginasta que tem facilidade de fazer com a perna direita, a ginasta que é destra. Então, a perna boa é a direita, a perna ruim é a esquerda. Então, isso é normal na ginástica, né? A ginasta ter uma perna dominante, até porque ela precisa fazer os exercícios que são obrigatórios, por exemplo, nas séries, né? Ou para quem é ginasta de escolinha, que vai fazer lá no treinamento, nos treinamentos para apresentação de final de ano. Então, ela sempre tem uma perna que ela tem um pouco mais de facilidade. Mas isso é normal até certo ponto, né? Nós, enquanto treinadoras, nós precisamos ter esse olhar cuidadoso quando a gente fala de perna boa e perna ruim, porque isso causa uma sobrecarga muito grande nas nossas ginastas, ocasionando lesões, porque elas repetem muito com uma perna, repete com uma perna e deixando aquela perna forte e enfraquecendo a outra perna, né? E a gente precisa fazer esse balanço. Uma coisa que eu quero deixar, chamar bastante a atenção de vocês, quando a gente fala principalmente de perna boa e perna ruim, o treinamento, eu vou ler uma frase para vocês do livro. O treinamento esportivo foca-se amplamente no fortalecimento da musculatura agonista em detrimento da musculatura antagonista. Então, é exatamente o que eu falei. A gente trabalha muito uma perna, por exemplo, vamos pensar na perna direita, tá? A gente trabalha muito a perna direita, tô trabalhando lá o Grambatimã, né? Tô fortalecendo a minha perna. Por exemplo, vamos pensar na questão dos quadríceps, né? Quando eu faço a flexão da minha perna, né, ali da articulação coxofemoral, da articulação do quadril, eu levanto a minha perna, né? Então eu tô trabalhando ali. Quando a ação vem dos quadríceps, os isquiotibiais, que são os músculos da parte posterior da perna, vocês concordam comigo que se eu faço esse movimento repetidas vezes, a minha musculatura da parte da frente da perna, que são que compreende aqui os quadríceps, ele vai ser muito mais forte do que da minha musculatura da parte de trás da perna? Vocês concordam comigo? Coloquem ali nos comentários para eu saber se vocês concordam comigo e se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Porque assim, essa musculatura, o quadríceps no caso, é a musculatura agonista, né? A musculatura de ação. E enquanto nessa situação, os isquiotibiais são os antagonistas. Então eles não estão sendo trabalhados. Eu preciso, se a minha ginasta faz muitas vezes essa repetição, que ela utiliza essa musculatura, eu preciso
preciso descobrir uma forma do meu treinamento que eu trabalhe a musculatura antagonista, que é os músculos posteriores ali da coxa, né? Então eu preciso fazer esse balanço, tá bom? E isso acontece também com a perna boa e a perna ruim. O quanto eu trabalho a perna boa, eu preciso trabalhar a perna ruim. Outra parte bem legal é que através de um estudo, eles perceberam que existe uma diferença de 10%, olha só, é muita diferença. Uma diferença de 10% de força da perna boa para a perna ruim, né? Então aumenta-se a força, aumenta-se o estresse daquele membro que é mais trabalhado, e nós, enquanto treinadoras, precisamos descobrir uma forma de trabalhar mais o outro membro, né? Que são os exercícios compensatórios. Eu preciso, se eu repito muitas vezes com a perna direita, por exemplo, o espaccato durante a série, né? Eu passo por essa posição muitas vezes enquanto eu estou treinando. Então eu preciso descobrir uma forma de fazer com que a minha ginasta trabalhe mais a perna esquerda. Depois, quem sabe, no final do treino, né? Depois da parte mais intensa ali do treinamento. E o que eu falei dos quadríceps e dos isquiotibiais para vocês agora, aqui tá, no final do capítulo tá falando assim, ó, que um estudo mostrou que a força do quadríceps é muito maior do que dos isquiotibiais em ambos os membros. Então, independente de perna boa ou perna ruim, nas ginastas apresenta-se 100% dos casos mais força nos quadríceps do que nos isquiotibiais. Essa diferença, ela pode ser explicada pela especificidade do treinamento mesmo, né? Pelos gestos da ginástica. Mas a gente não pode se prender a isso. A gente precisa pensar que a gente precisa compensar isso de uma outra forma. Certo? Então a gente precisa buscar algumas alternativas para controlar essas assimetrias das nossas ginastas, né? Porque isso desenvolve outras coisas, né? Que vão acarretar lesões com toda certeza se não for feito esse cuidado, tá bom? Agora eu quero falar do item 4 para vocês, que é intitulado assim, ó, a estabilização segmentar e exercícios posturais. Então vamos falar mais das posturas das ginastas agora. E aqui, para eu dar um exemplo para vocês, antes de dar um exemplo, eu quero ler um pedacinho, o início do capítulo, para que vocês não percam nenhuma informação, porque eu acho que não dá pra gente tirar nenhuma palavra do que tá aqui. Tá muito completo. Então assim, ó, como visto no capítulo anterior, que a gente falou muito de lesão de lombar, na live passada, a gente falou sobre isso. E vocês lembram que a gente falou bastante de core, né? Das dores das costas das ginastas estarem bastante associadas à falta de fortalecimento do core, né? Então ela cita isso daqui e ela fala assim: o fortalecimento apenas dos músculos fracos não resultará em um tratamento adequado. Porém, o alongamento dos músculos hipertônicos muitas vezes leva o indivíduo a recuperar a força e padrões de recrutamento normal nos músculos fracos. O que é isso? Eu quero dar um exemplo para vocês para que fique mais fácil o entendimento. A ginasta que tem a lombar muito forte, se ela não tem essa preparação física adequada que a gente estava falando antes, se ela não tem isso, ela tem a lombar muito forte e os músculos abdominais fracos. E o que a autora está querendo dizer aqui? Não adianta só eu pensar em fortalecer a musculatura abdominal da ginasta, tá? Que no caso aqui é a antagonista. Não adianta eu só fortalecer essa musculatura. Eu preciso pensar em alongar a musculatura agonista, que aqui no caso é da região lombar.
Vocês conseguiram entender? Porque se eu alongo essa musculatura que tá hipertônica, né, que tá muito tonificada, tá muito forte, a musculatura lombar, só de eu trabalhar mais o alongamento dessa musculatura, automaticamente libera isso lá na lombar, fazendo que o próprio abdômen se fortaleça. Entenderam? Lógico que trabalhando, né, fazendo esse trabalho, esse acompanhamento. Então aqui foi isso que ela quis dizer quando ela falou da questão dos músculos fracos e dos músculos fortes. Conseguiram entender essa parte, gente? Então não adianta só eu pensar em fortalecer o músculo que está fraco. Eu preciso alongar o músculo que está muito forte. Porque se a minha ginasta está com as costas muito enrijecidas, vamos tentar imaginar aqui. Aqui a ginasta está a frente, né, o abdômen da ginasta, e aqui as costas. Se a parte das costas ela estiver totalmente forte, muito apertada, não adianta só eu pensar em fortalecer a musculatura do abdômen. Eu preciso, sim, fortalecer a musculatura do abdômen, mas eu preciso pensar em alongar essa musculatura das costas, da lombar, porque é um trabalho com um trabalho compensa o outro, certo? Então aqui a gente estava falando da musculatura agonista e da antagonista. Preciso trabalhar em total acordo, tá? Então às vezes a gente pensa assim, minha ginasta não tem um abdômen forte, bota ela para fazer abdominal. E às vezes não é isso que ela precisa, só fazer abdominal. Ela precisa continuar fazendo os abdominais, mas alongando a parte da lombar, certo? Dessa forma a gente consegue permitir que as ginastas voltem, né, retornam à biomecânica normal. E quando a gente fala principalmente da questão da lombar e do core, né, trabalhando o core, a gente tem que pensar que a gente está falando de musculatura profunda, né? Então às vezes não é com alguns dias de alongamento, algumas semanas de alongamento da parte, no caso da lombar, que você vai conseguir ver um resultado, né? Porque às vezes são as musculaturas mais profundas que não estão permitindo isso. E quando isso acontece, as ginastas sentem muitas dores, né? Quando acontece não existe esse balanço de musculatura, as ginastas apresentam dor, né? E a gente às vezes demora a entender isso, né? Porque a gente precisa de um trabalho rápido, a gente quer ver as coisas rápidas acontecerem. E às vezes a gente acaba pecando com isso, né? E quando a gente fala também, para finalizar a questão da lombar, a gente tem que pensar que a gente precisa, para a lombar, ter um olhar especial, né? Porque a gente está falando ali da estabilização da coluna das crianças, das ginastas. E olha quanto de flexibilidade nós trabalhamos com as meninas, né? Olha o quanto que a gente trabalha em acrobático, nos saltos, nos equilíbrios, nos exercícios de rotação, quanto a gente recruta da lombar. Então a gente tem que ter esse olhar especial, ok? O quinto item que ela traz é a propriocepção, tá? Algo que é muito importante nós trabalharmos na ginástica, né? Que a gente vai estar falando de equilíbrio, mas pouco trabalhado tão especificamente como o livro traz aqui. E eu acho umas ideias bem legais para a gente estar aplicando. Olha só, o que é a propriocepção? Primeiro vamos, né, definir isso. O que é a propriocepção? Então eu vou ler para vocês exatamente como que ela traz no livro aqui, para a gente não perder nenhuma palavrinha. É um conjunto de informações, aferentes que são oriundas das articulações, músculos, tendões e outros tecidos projetados para o sistema nervoso central. E que isso vai influenciar, né, nas respostas reflexivas e no controle motor das nossas crianças, tá? Então, assim, propriocepção é algo que a gente precisa trabalhar desde a base, né? E como que a gente pode estar fazendo isso, né?
Propriocepção são aqueles exercícios que a gente faz em cima dos colchonetes, né? Onde a gente coloque a nossa ginasta numa estrutura que seja instável, para que ela possa estimular esse tipo de trabalho. Por exemplo, quando a gente coloca em cima da pranchinha, né? As nossas ginastas em cima dos colchonetes, a gente coloca 2, 3 colchonetes, você pode estar fazendo equilíbrio com as suas ginastas ali. Primeiro só, né, subindo no relevê, ficando lá no relevê, com os olhos fechados, né? A gente pode fazer, depende o equilíbrio, a gente pode fazer em cima da bola, né? Tem aquelas bolas bem grandes que a gente pode fazer, tem aquelas bolas que são cortadas ao meio, né? Que é um meio círculo, que a gente pode tá trabalhando com as nossas ginastas. Então isso é muito importante para o desenvolvimento delas, além de auxiliar muito no fortalecimento do tornozelo, tá bom? E agora a gente vai falar de exercícios compensatórios, e aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês, muito mesmo, prestem bastante atenção nessa parte. Quando a gente fala de exercício compensatório na ginástica, a gente sempre pensa que as ginastas precisam alongar. Como assim? Por exemplo, a ginasta tô fazendo bastante exercícios de coluna. Aí eu falo para ela assim: compensa a coluna, alonga a coluna. Então ela vai fazer o movimento contrário, né? A bolinha lá com as costas para alongar toda a musculatura das costas. Excelente, isso é um exercício compensatório, ok. Mas a gente esquece que os exercícios compensatórios, eles não são só esses de alongamento. Exercícios compensatórios também precisam ser de fortalecimento. Vamos usar um exemplo dos isquiotibiais, lá que a gente falou antes. Aquele exemplo vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Trabalho muito os flexores, né? O quadríceps, trabalho muito quadríceps. A minha ginasta tem o quadríceps muito forte. Eu esqueço de trabalhar os isquiotibiais. Como que eu vou compensar? Não pode ser alongando os isquiotibiais. Tem que ser fortalecendo os isquiotibiais. Então, quando a gente fala de exercícios compensatórios, a gente não está falando só de alongamento, que a maioria das pessoas pensam isso. A ginasta precisa sempre compensar quando ela faz o exercício. Às vezes a gente pensa só principalmente do exercício de coluna. A ginasta fez muita ponte, vamos compensar. Ok, é por aí mesmo, a gente precisa fazer essa compensação. Mas quando eu trabalho muita força, né, por exemplo ali de quadríceps, eu preciso também trabalhar muita força de isquiotibiais, certo? Então a gente precisa pensar dessa forma, tá? Exercícios compensatórios não são só de alongamento, são de alongamentos e de fortalecimentos também, tá bom? É a mesma coisa assim, se eu vou fazer uma circundução do braço para trás, né? Girando o braço para trás, tá? Tô trabalhando aqui, fiz 4 circunduções para trás, vou fazer 4 circunduções para frente, porque eu tô trabalhando, né? Eu tô fazendo ações diferentes, então eu preciso fazer tudo que eu faço, partindo do mesmo princípio. Tudo que eu faço com uma perna, eu faço com a outra perna. Tudo que eu faço força com a musculatura agonista, eu preciso fazer força com a musculatura antagonista, ok? E o sétimo assunto, o sétimo item que ela traz é cuidado com a quantidade de repetições. Isso aqui é muito importante, porque o volume de treino da ginástica, ele é um problema, né? Nós temos ginastas que treinam 40 horas por semana. Nós temos ginastas que treinam de 20 a 30 horas por semana, né? Aqui a gente está falando de ginástica de competição. Através de estudos, foi-se observado que a maioria das lesões, elas acontecem nos finais dos treinos, no final das sessões de treinamentos,
tá? Então, assim, o que que isso significa? Significa que a ginasta está fadigada, está estressada, né? A musculatura, o ligamento, o tendão está sob fadiga, então isso ocasiona as lesões, né? Então, isso é algo que a gente tem que ter cuidado. E pensando aí que as nossas ginastas, elas começam tão cedo dentro do nosso esporte, eu preciso pensar nesse volume de treinamento, né? Eu não posso pedir para minha ginasta do infantil passar a mesma quantidade de série que a ginasta do adulto passa, tá? Então eu preciso pensar na quantidade de repetições, tanto das séries quanto das repetições lá que a gente faz às vezes no final do treino. Por exemplo, tem um exercício que não tá saindo, não tá legal, tem uma AD que não tá saindo, vamos pedir para que a minha ginasta repita várias vezes. Quantas vezes? O que será que é viável para minha ginasta fazer? Né? Qual será que é a quantidade legal, que não seja prejudicial, né? A gente tem que ter esse cuidado, beleza? E o último item que ela traz aqui é atenção às exigências do código de pontuação. Então, como a maioria, aqui tem algumas pessoas que são alguns pais, né? Eu já percebi que a Edna tá aqui. Então, o que é isso que a gente está falando do código de pontuação? A ginástica, ela é regida por um órgão que é chamado FIG, né? Federação Internacional de Ginástica. E a FIG é quem regulamenta, quem organiza as competições oficiais, as competições internacionais, Olimpíadas, essas competições assim, de todos os tipos de ginástica, ok? E a FIG vem se preocupando muito com as lesões nas ginastas, né? Das diferentes ginásticas que existem, né? Então, a FIG vem se preocupando, porque se a gente pensar em algumas edições dos códigos antigos, na minha época de ginasta ainda, existiam dificuldades corporais que tinham no código e que eram extremamente lesivas, extremamente prejudiciais para as nossas ginastas. Então, isso está se diminuindo cada vez mais, né? Eu quero dar um exemplo hoje, esses dias aí, quando eu estava estudando desse terceiro capítulo aqui, eu estava lembrando, na minha época de ginasta, existia um equilíbrio que era loucura, assim. Quem de vocês aqui que lembra daquele equilíbrio que a ginasta sustentava a perna aqui do lado e descia dobrando o joelho de baixo, né? Ia dobrando o joelho e caía de joelho no chão e terminava com a perna, sustentando a perna aqui do lado, lá no chão. Quem de vocês que tá aí que lembra desse equilíbrio? Me coloquem aí nos comentários para eu saber se vocês estão lembrando. Aí a Iris lembra, a Amanda lembra. Então, esse era um equilíbrio extremamente lesivo. Eu nunca vou me esquecer de uma competição que eu fui, acho que a gente estava em Vitória, em Aracaju, não lembro, era um campeonato brasileiro, onde nós chegamos e uma ginasta estava tendo treino de pódio, né? E ela tinha feito esse equilíbrio e tinha, da mesma forma que ela caiu no chão, ela arregaçou o joelho, a gente escutava ela gritar de fora do ginásio e ela foi diretamente pro médico e no fim eu não sei exatamente o que aconteceu, mas foi um equilíbrio, um exercício que foi banido do código da FIG, né, do código de ginástica. E entre outros exercícios, por exemplo, flexibilidade era até um grupo corporal obrigatório, né, dentro do código. Hoje não existe mais. Os exercícios de flexibilidade eles foram distribuídos, né, entre os elementos corporais de equilíbrio e os elementos de rotação, né? Alguns foram até retirados do código. Então, assim, eu acredito que a gente está no caminho certo. E, na minha opinião, isso tinha que ser mais rápido, né? Isso precisa ser mais rápido. Não dá para se esperar acontecer tanta coisa para depois se ter uma ação nesse sentido, certo? Ó, e aí ele está falando aqui, imagina quantas vezes ela... Então, no caso dessa ginasta, acredito que é disso que a Iris está falando.
Imagina quantas vezes ela treinou esse equilíbrio para chegar na competição, né? E chegou lá na competição e se machucou. Então isso é preocupante, né, gente? É muito preocupante. A gente precisa tomar esse cuidado. Sem contar que a gente tem que pensar no tipo de solo, né, de tapete, de estrutura que as ginastas treinam. Tem uma série de coisas que a gente precisa ter cuidado. E ela faz uma pergunta aqui. A prevenção de lesões na GR pode acontecer? Vocês acreditam que a prevenção ela pode acontecer? Eu acredito que com toda a certeza do mundo ela pode acontecer. Depende muito do conhecimento, da capacitação e do interesse do profissional, do treinador em fazer isso. E aqui eu vou falar para você algumas estratégias que ela traz para a gente reduzir a lesão. Então olha lá, diferentes técnicas de alongamento. A gente tem que trazer para as nossas ginastas diferentes técnicas de alongamento. Não adianta alongar todo dia do mesmo jeito, né? A gente precisa trazer técnicas diferentes. Às vezes a gente alonga sempre do mesmo jeito, mas quem sabe se a gente mudar um pouquinho, a gente já tá alongando, pegando uma outra musculatura, atingindo um outro lugar ali, às vezes é na perna, às vezes é... Entendeu? A gente precisa possibilitar isso para as nossas ginastas. Preparação física adequada, fortalecimento específico de ambos os lados, tá? Estabilização segmentar, né? Aquela ginasta que é estável, que é forte, principalmente do core. Vocês sabem que eu falo demais isso aqui. Core é fundamental, é algo que a gente tem que pensar lá quando as meninas começam a treinar. Exercícios posturais, né? Exercícios de propriocepção, que é a questão que a gente falou dos equilíbrios, e os exercícios compensatórios, que não são apenas os alongamentos, e sim os alongamentos, fortalecimentos, todos os exercícios compensatórios, tá bom? E precisamos focar no que mais dentro do nosso esporte? Exercícios para as articulações da coluna vertebral, articulação coxo-femoral, que é a articulação do quadril, para a articulação do joelho e tornozelo e pé, ok? Então agora eu vou trazer para vocês justamente o que a Amanda pediu antes, os exercícios, algumas fotos de exercícios compensatórios. A gente não tem muito tempo e não quero que aconteça igual aconteceu na live passada, de cortar aí e eu nem falar tchau para vocês direito. Então olha lá, eu vou mostrar o desenho para vocês terem uma noção. Ó, esse exercício aqui. A ginasta começa nessa... Deixa eu pegar aqui. A ginasta começa nessa posição e vai para essa posição. Essa imagem aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa imagem aqui, ela é muito importante. Por quê? Quando a gente pensa da ginasta fazer... De novo, olha lá. Essa imagem aqui da ginasta fazer esse exercício aqui, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Coloquem aí pra mim. O que vem na cabeça de vocês aí quando a ginasta faz essa posição? Ou em pé, do jeito que ela tá aqui, ou ela tá sentada. O que a gente pensa? Na minha cabeça... Hoje eu mudei um pouco o meu pensamento com isso, já tem um tempo que eu consigo ver de uma forma diferente. Mas quando eu trabalhava com a ginástica rítmica, exatamente, Iris, tirou a palavra aqui da minha boca, que ela tá alongando. Mas que ela tá alongando o quê? O que vocês acham que a ginasta tá alongando ali? O que vocês acham que ela tá alongando aqui? Alongando o quê? Olha lá o que a Verônica falou. Era isso que eu queria ouvir. Que eu ouvi não, né? Que eu queria ler aí nos comentários. Alongando a parte posterior. E não é isso que a ginasta tá fazendo. Na minha cabeça, eu também pensava exatamente isso. Não é a parte posterior da perna. A gente está trabalhando o alongamento da coluna, das articulações da coluna. Então, às vezes, a gente vai fazer o aquecimento das nossas ginastas e a gente coloca o peso lá, né? Se ela tá, por exemplo, no chão, a gente aperta lá as costas, ajuda e tal, para que ela desça.
Quando eu tô procurando o alongamento posterior, ok. Mas nesse caso aqui que eu mostrei o exemplo para vocês, eu estou procurando o alongamento da coluna, tá? Então eu preciso pensar na coluna vertebral, na articulação da coluna vertebral. Então é importante nós fazermos esse movimento enrolando e desenrolando. Fala aí para mim se vocês estão entendendo. Por exemplo, a ginasta está de pé e quando ela for descer, ó, vou mostrar aqui para vocês de novo para não ter dúvida. Isso vocês podem aplicar para as meninas já na quarentena. Quando a ginasta tá aqui, ela pode descer primeiro a cabeça e vai enrolando, enrolando, enrolando e chega nessa posição. Aí, quando ela for voltar, ela vai fazer o quê? Ela vai subir primeiro lá, sobe a lombar, vai subindo, vai desenrolando a coluna até voltar para essa posição. Tá fazendo a bolinha com a coluna, massageando a coluna. A gente precisa soltar essas vértebras. É muito importante. Então, isso é um exercício compensatório. A gente trabalha tanto coluna, vamos compensar na bolinha, não só com a ginasta alongando a parte posterior, ok? Um outro posicionamento para a gente trabalhar o exercício compensatório da coluna, olha lá, com as pernas lá sentada que nem índiozinho. Começa aqui e vai arredondando, arredondando, chega nessa posição e volta, né? Isso aqui é um outro exemplo. Terceiro exemplo, com as pernas um pouquinho afastadas, ó. Mesma coisa, trabalhar redondinho e voltar. Aqui ela tá fazendo com o flex do pé, ó, tá? Que também ajuda, trabalha uma outra estrutura já. Depois, com as pernas fechadas e flex no pé, mesma coisa, sempre lembrando da coluna. Uma coisa que a gente gosta sempre de falar com as meninas, né? Um palavreado nosso. Coloca o umbigo lá nas costas, joga o umbigo para as costas, é uma forma delas entenderem, né? Um exercício que a gente não usa muito na ginástica, mas importantíssimo. Deixa eu ver aqui o que eu quero falar. Aqui, pera lá. Aqui, ó, um exercício importantíssimo que a gente não faz com as meninas. É muito difícil ver isso. Quando a gente trabalha assim, ó, tá? Tronco cruzado. É bem importante, todos esses exemplos que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês, não está com o pescoço erguido aqui, fazendo uma hiperlordose aqui na cervical. É importante a ginasta, né? A cabeça, ela precisa ser um prolongamento da coluna, ok? A gente precisa que a ginasta termine todo o movimento. Uma outra forma, eu gosto demais desse exercício aqui, ó. A ginasta ficar em 4 apoios e fazer a coluna aqui corcundinha. Outro aqui pra parte, ó lá, toda a lombar no chão, tá? Toda a coluna apoiada no chão. Com as duas pernas depois também, tá? Vamos lá. Pro quadril, coxofemoral, a ginasta tá deitada aqui, ó. Trabalhar rotação em andedã, rotação em andeor, não com grande amplitude, né? Não tô falando de perna no nariz, não, tô falando de círculos pequenos, 45 graus, trabalho em andedã, trabalho em andeor, né? Trabalhar a articulação, a gente precisa, não é só grande amplitude. Uma outra posição que a gente usa bastante na ginástica também, ó, quando a ginasta dobra a perna, né? Uma perna por cima da outra, coloca o cotovelo lá e força, cruza o tronco. É importante manter a postura. Aqui um outro exercício que eu gosto muito, esse daqui, ó.
Esse exercício a gente tem que ter muito cuidado para quando as ginastas subirem nessa posição, elas não ficarem com lordose. Elas precisam, quando elas estão sentadas assim, ó, elas precisam primeiro retirar o bumbum e depois o restante da coluna. E na volta a mesma coisa, primeiro a coluna, o bumbum é o último que chega. E a gente precisa fazer isso também, como se fosse uma massagem lá nas vértebras. Tá bom? Trabalhar adutores aqui, ó. Opa! Trabalhar adutores aqui, parte interna da perna, né? A gente não tem costume de fazer esse exercício, fortalecer o adutor, não abrir o espacato, o frontal, fazer abertura frontal arregaçada, 180 graus, ou não, trabalhar menos para trabalhar a força. Aqui, ó, outros exercícios, ó, uma prancha lateral, sobe e desce, mantém, você pode fazer esses exercícios que são assim, sobe e desce, que não são isometria, você pode fazer 10 vezes de cada lado. Quando é isometria, segurar pelo menos os 30 segundos que ela falou lá no começo. Ó lá, para articulação do joelho, né? Manter o quadril encaixado aqui, ó, e puxar o calcanhar lá no bumbum para trabalhar, tá bom? Aqui a Edna tá perguntando se pode fazer diariamente. Pode fazer diariamente esse exercício sim, tá, Edna? Outro aqui, ó, com a perna aberta, pé flexionado e trabalhando lá na frente a coluna. A gente já ia pensar que era para alongar a posterior de coxa, mas não é para alongar a posterior de coxa. Tô trabalhando lá a articulação do joelho, desse joelho que está aberto aqui do lado, com a coluna aqui, eu já tô trabalhando as vértebras da coluna. O foco é no joelho, mas eu tô fazendo o mesmo trabalho de antes. Aqui, ó, exercícios compensatórios muito legais. Aqui na posição dos 4 apoios, como se fosse prancha. A gente pode fazer com a perna estendida, né? A gente pode fazer com um dos braços aqui estendido para frente, né? O braço contrário da perna. Vamos lá. Deixa eu ver mais um aqui para mostrar para vocês. Dos pés, ó, trabalhar a ponta, a posição de garra, trabalhar, né, ponta. Aqui também tem, ó, dependendo do nível da ginasta, você pode estar trabalhando com borracha, né, aquelas borrachas que a gente trabalha com a ginástica. Olha lá, quando eu tô falando de tornozelo, alongar, tá? São exercícios que a gente pode fazer em casa agora, muito bom. Olha lá, o teu exercício com a borracha, né? Prende a borracha na cama, no pé da mesa, no sofá e trabalha a ponta flex para fortalecer essa articulação. Gente, eu tenho aí uns 3 minutinhos para falar com vocês, para finalizar. Mas assim, ó, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito, muito feliz de ter estudado com vocês esse livro aqui, ó, tá? Foram 3 lives maravilhosas, de muito aprendizado. Vocês gostaram? Vão colocando aí para mim se vocês gostaram. Eu fico feliz porque a gente pode perceber que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que está embasado, né? Não é um trabalho que a gente tira da nossa cabeça e fala assim, eu acho que eu vou fazer assim. Não, a gente está fazendo do jeito que a gente está fazendo porque tem um porquê, né? A gente tem que pensar nessa carreira longa aí das ginastas, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então assim, eu quero do fundo do meu coração agradecer a presença de vocês nessas 3 lives aí que a gente fez diretão de estudo. Muito obrigado pela parceria, tá? E obrigado pela presença de vocês hoje aqui, eu fiquei muito feliz. Eu não vou conseguir abrir para perguntas porque o tempo tá acabando, mas eu quero que vocês mandem para mim no direct aqui, comentem aqui na live, mandem no direct
Se ficou com alguma dúvida, se querem mais algum exemplo, alguma coisa que vocês precisarem, mandem pra mim que eu vou responder. Mas assim, gente, fiquei muito feliz. Foi um estudo que acrescentou muito pra mim. Me fortaleceu muitas coisas que eu penso, muitas ideias que eu tenho para trabalhar e aprendi muita coisa também, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês coloquem para mim aí que eu vou responder, beleza? Toda quinta-feira estamos aqui no Bate-Papo com a Lu às 20h30, não percam. E hoje eu quero fazer um combinado com vocês, vamos ver se vocês topam. Vou postar uma foto lá no meu feed, tá bom? E eu quero que vocês coloquem lá pra mim, vocês que participaram das lives, que estiveram presentes aí, que vocês coloquem lá pra mim qual foi o maior ensinamento, ou resumam de alguma forma, o que vocês aprenderam nessas 3 lives que nós estudamos sobre esse livro. Fechado? Combinado? Gente, tem 1 minuto pra acabar, senão o Instagram vai cortar. Ó, beijo pra vocês. Encontro vocês no máximo em 30 minutos lá no feed do meu Instagram. Beleza? Um super beijo. Obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? E até daqui a pouco, tá bom? Beijo grande!